Priscila. Boa tarde, pessoal. Hoje é 15 de julho de 2021, 5 horas e 5 minutos, 17 horas e 5. Nós estamos para os nossos dois últimos encontros de Heidegger. Iremos começar em sequência Vigiar e Punir, do Michel Foucault. De alguma forma vai meio que desconstruir a ontologia do Heidegger, embora se exista um dos poucos autores que Foucault faz referência, uma influência a ele, um deles é o Heidegger. De fato, Foucault, na carreira dele, ele só fez reverência ao Heidegger e ao Nietzsche. Os outros ele fez desconstruções, né? Então, realmente, a gente está vendo, né, na nossa jornada, o quanto o Heidegger ele é importante, né? E a gente vai ter nos próximos 2 dias, já que tem uma correlação entre os parágrafos, a gente vai ter a facilitação generosa da Michelle. Cadê a Michelle, que estava aqui? Cadê a Michelle? Ela estava aqui? Eu estou aqui. É porque a minha internet tá, agora que eu vi. Eu olhei e não vi, Michelle. Liguei a câmera para não falhar o áudio. Então, teremos a facilitação generosa, dedicada, rigorosa, cheia de vida da Michelle. Com vocês, a magistral facilitação da Michelle. Os parágrafos são dos 42 a 44, que vão ser elaborados nesse encontro da semana que vem, tá bom? Com vocês, Michelle. Boa tarde a todos e a todas. Vamos lá para o parágrafo 42. Você pode ficar mais perto do microfone um pouquinho, Michelle? Sim, assim está melhor? Agora melhorou. Então, beleza. Parágrafo 42. A confirmação da interpretação existencial da presença como cura a partir da própria interpretação pré-ontológica da presença. A exposição da cura como ser da presença, tudo visava a conquistar os fundamentos ontológicos adequados para o ente que nós mesmos somos e que chamamos de homem. A interpretação ontológica existencial pode causar estranheza, sobretudo quando se compreende a cura apenas onticamente, como cuidado e apreensão, algo que falamos bastante na semana passada, né? E o testemunho pré-ontológico, cuja força de comprovação é apenas histórica. A presença pronuncia-se sobre si mesma de modo originário, não se determinando por interpretações teóricas e nem aspiradas por elas. O ser da presença se caracteriza pela historicidade que só deve ser ontologicamente. A presença é histórica, uma proposição oriunda de sua história e que a ela remete sendo anterior a toda ciência, não é puramente ontológica. A compreensão do ser que se encontra na própria presença pronuncia-se pré-ontologicamente. A interpretação ontológica não é uma invenção como construção ontológica. Ela possui um sob e com este os seus delineamentos elementares. A autointerpretação de presença como cura só foi apresentada numa antiga fábula, e aí a fábula que até foi colocada aqui no chat, né? Na semana passada, mas vou dar uma lida, meio que por cima. Certa vez, o nome da fábula é Fábula de Egino, né? Que diz que é um testemunho pré-ontológico, a fábula. Certa vez, atravessando o rio, Cura viu um pedaço de terra gelosa. Cogitando, tomou um pedaço e começou a dar-lhe forma. Enquanto refletia sobre o que criara,
interveio Júpiter. A cura pediu-lhe que desse espírito a forma da argila, o que ele fez de bom grado. Como a cura quis, então, dar seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado o seu nome. Enquanto Cura e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a Terra, querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço do seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa. Tu, Júpiter, por teres dado espíritos, deves receber na morte o espírito. E tu, terra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo, como, porém, foi a cura quem primeiro o formou, ela deve pertencer à cura enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome a disputa, ele deve se chamar Homo, pois foi feito de humus, né, de terra. E aqui eu vou discorrer um pouquinho. A cura, como aquilo que pertence à presença humana enquanto vive, o primado da cura manifesta no contexto da concepção conhecida em que o homem é apreendido como composto de corpo e espírito. A cura, né, desse ente possui a origem do seu ser na cura. A cura prima, né? E esse ente não é abandonado por essa origem, mas por ela mantido e dominada enquanto for e estiver no mundo. O ser no mundo tem a cunhagem da cura, na medida do ser. O tempo, né? O tempo decide. A determinação pré-ontológica da essência do homem, e aqui nos atentamos pela temporalidade, é expressa na fábula, evidenciando que o modo de ser em que predomina seu percurso temporal no mundo. O termo cura não tem apenas o significado de um esforço angustiado, mas também o cuidado e a dedicação. E, né, sendo essencialmente cuidado, o dado enquanto ente humano é constantemente remetido à sua essência, numa relação de comum pertencer, de ser e ente. O ente, como vimos na fábula, não é abandonado por sua origem, mas retido por ela e submetido ao seu domínio, enquanto este ente é no mundo. O ser no mundo tem o cunho da conformidade de ser, da preocupação. Né? A perfeição do homem, o ser para aquilo em que sua liberdade pode ser para suas possibilidades. Célio, fala um pouquinho mais perto. A última frase afastou o microfone. Espera aí. Agora melhorou. Melhorou? Sim, sim. É que eu tinha deixado baixo meu alto-falante, desculpa. Vi agora. Bom, o ente não é abandonado por sua origem, mas retido por ela e submetido ao seu domínio. Você falou, afastou. Na hora que você começou a falar, afastou. Calma aí, deixa eu ver aqui o que eu faço. Até levei um susto, achei que eu tinha falado alguma coisa indevida. Imagina que isso. Ai, meu Deus. Agora tá ótimo, deixa desse jeito. Tá bom. O ente não é abandonado por sua origem, mas retido por ela e submetido a seu domínio, enquanto esse ente é no mundo. O ser no mundo tem o cunho da conformidade de ser,
da preocupação. A perfeição do homem, o ser para aquilo que em sua liberdade pode ser para suas possibilidades mais próprias, é um desempenho da cura. O ente está entregue ao mundo da ocupação, está lançado, projeto lançado. Frente à interpretação ôntica, a interpretação ontológica existencial não é uma generalização ôntico-teórica. Aquilo teria uma categorização, que é algo já falamos bastante, né? Colocar as coisas em categoria, tratá-las como manual. A generalização é de ordem ontológica e a priori, e isso não significa propriedades ônticas que continuamente aparecem, né? E sim a constituição ontológica sempre subjacente. A condição existencial de possibilidade, né, do cuidado com a vida, a dedicação, deve ser concebida como cura, no sentido originário, ou seja, ontológico. E aqui a gente vai, né, eu coloquei, né, que o Dasein existe essencialmente como cuidado, e isso transcende. O Dasein, existência, cuidado, essência, temporalidade, finitude. E a cura no sentido ôntico e suas possibilidades de interpretação, né? Vamos lá, a cura, acurar, entregar, solicitude, esforço angustioso. E o projeto, né, que tem a ver com o perfectio, né, do homem, o vir a ser o que ele pode ser em ser, seu ser livre, para suas possibilidades mais próprias no projeto. É uma realização da preocupação. E aqui, né, tem a questão que fala, né, sobre que o ser, né, a compreensão ontológica da presença volta-se para o horizonte desse conceito de ser, né, o ser no mundo, é o ser aí. A presença, assim como qualquer outro ente, é um real, simplesmente dado. O ser adquire o sentido da realidade. E aqui o conceito da realidade, ele vai assumindo a primazia toda especial na problemática ontológica, tomar uma direção desviante. E é algo que já falamos, né? Que somos seres desviantes. E a problemática do ser a torna uma direção desviante, pois, né, ele tenta, né, comprovar que a realidade não é apenas um modo de ser entre outros, mas que ontologicamente acha-se num determinado nexo de fundamentação com a presença, mundo e manualidade. Aí aqui eu até vou trazer o exemplo do martelo, né? O martelo, a manualidade, né? O utensílio, né? O utensílio martelo está aqui, né? No mundo presença, quando eu pego e no seu martelar eu, né, trato a manualidade, né, no martelar do martelo. A realidade como o problema do ser e da possibilidade da comprovação do mundo externo. Somente com base no acesso adequado ao real é que se faz possível uma análise da realidade, na medida em que o caráter de em si e de independência pertence à realidade, mescla-se a questão sobre o sentido da realidade, a questão sobre a possível independência do real com a relação à consciência, ou seja, a questão sobre
a possível transcendência de consciência para a esfera do real. Na analítica existencial precedente, o conhecimento mostrou o modo derivado de acesso do real. Em sua essência, o real só se torna acessível como ente intramundano. A caneca, né, ela só vai se tornar real quando nós, humanos, o Serair, né, é o que nós tratamos, né, o Serair, ele vai desvelar a caneca. Aí esse ser se torna real. Todo acesso aos entes intramundanos funda-se ontologicamente na constituição fundamental da presença. Isso acontece no ser no mundo. O ser no mundo encontra em sua constituição ontológica mais originária na cura, preceder a si mesmo, por já ser e estar em um mundo, como ser junto dos entes intramundanos. Como ser da presença, o mundo já se abriu, de modo essencial, como abertura de mundo, já se descobriu o mundo. O ente intramundano, no sentido do real, de ser simplesmente dado, pode ficar encoberto. No mundo já aberto, é que o real pode vir a ser descoberto ou ficar encoberto. E com a transformação, né, simplesmente dado de maneira empírica, prática, em mim, dá-se necessariamente também uma permanência simplesmente dada fora de mim. A experiência do ser no tempo das representações coloca de modo igualmente originário algo que se transforma em mim e algo que permanece fora de mim. E a determinação temporal pressupõe que não pode estar, né, o ser em nós, porque minha presença no tempo só pode ser determinada mediante algo permanente. Então, se não existe uma permanência, como é que vai existir, né, o ser aí? Algo tem que ser permanente, por mais mutável que sejamos. A prova da presença fora de mim nessa problemática, ela torna o sujeito, o em mim, como ponto de apoio, né? Em mim, né, algo que está em mim, né, que é algo interno, tem que ser o meu apoio. E o em mim se fornece o solo para comprovação do fora de mim. Não é de fora para dentro, né? O movimento é de dentro para fora. E todo sujeito é o que é somente para um objeto e vice-versa. A correlação pensada como ente, ou seja, como referência a uma determinada ideia de ser. Então, sabe, quando a gente fala, nós falamos sobre ser único, né? Então, né, todo sujeito é o que é somente para um objeto. Tipo, não tem como, né? Eu ser o que sou para a minha xícara, para o meu telefone, eu vou ter uma relação diferente com cada um. E aí, acho que aí, Elínia, né, B, não entendo muito bem no parágrafo 42, ele vai falar sobre a realidade como um problema ontológico. Se o título realidade, né, vem a significar o ser dos entes intramundanos simplesmente dado e apenas isso, isto seria que o ente intramundano só pode ser concebido ontologicamente mediante
o esclarecimento do fenômeno de intramundanidade. E aqui, né, a intramundanidade funda-se no fenômeno da presença, enquanto momento essencial da da estrutura do ser no mundo. E a resistência, que é algo que foi trabalhado, até esqueci o nome do filósofo, vou colocar aqui no chat, que aí, porque eu não consigo pronunciar. Bom, ele caracteriza, né, fenomenalmente a realidade, né, do real, realidade como resistência, ou, mais precisamente, o conjunto das resistências. E aí ele vem, né, colocando, resistência vem ao encontro como não deixar passar, como impedimento de vontade de passar. E às vezes a gente não quer que algo passe, né? A gente fica resistente a essa evolução. E, por exemplo, um momento bacana que é o nosso encontro, muitas vezes não dá. Eu, pelo menos, gostaria que permanecesse. E isso é uma resistência, né? E é isso que ele traz como resistência. E o conjunto das resistências caracteriza o ser dos entes intramundanos, em sua possibilidade ontológica, o ser contra e o ser oposto. São sustentados pelo ser no mundo, que já se abriu. Porque não é o intramundano que vai ser resistente, né? É o ser aí, é o ser no mundo que resiste. E impulso e vontade mostra-se como modificações da cura. Resistência caracteriza o mundo externo, no sentido dos entes intramundanos, mas nunca no sentido de mundo. E a consciência da realidade é ela mesma o modo de ser no mundo. E toda a problemática do mundo externo está necessariamente remetido a esse fenômeno existencial fundamental. E é outra pronúncia que eu não consigo. Ele vem, né? Ele deve servir como ponto de partida da analítica existencial da presença. Michelle, uma é Dilthai e o outro é Cogito Sum. Cogito Sum. Então, né? Esse termo, ele deve servir como ponto de partida da analítica existencial da presença. E é preciso revertê-lo e reconfirmar, de modo ontológico presencial, o seu conteúdo. O sumo sentido do eu sou em um mundo eu sou, na possibilidade de ser para diferentes atitudes, enquanto modos de ser junto ao ente intramundano. E a Elínia C, né, realidade e cura. Realidade como título ontológico remete ao ente intramundano. Serve para designar esse modo de ser, a manualidade. E o ser simplesmente dado mostra-se como modos da realidade. Se a realidade for mantida no significado ligado pela tradição, ela exprime o ser no sentido de coisas simplesmente dadas. E nem todo ser dado é coisa simplesmente dada. Todos os modos de ser dos entes intramundanos fundam-se ontologicamente na mundanidade do mundo, e assim no fenômeno do ser no mundo. Realidade não possui primazia no
âmbito dos modos de ser dos entes intramundanos. Na origem dos vínculos ontológicos fundamentais, dos referenciais existenciais e categorias possíveis, realidade remete ao fenômeno da cura. O fato da realidade se fundar ontologicamente no ser da presença não pode significar que o real só poderá ser em si mesmo aquilo que é ser, né, enquanto existir a presença, enquanto houver a compreensão de ser, e com isso compreensão de ser simplesmente dado. Então o ente prosseguirá a ser. Somente a orientação pela existencialidade interpretada ontologicamente de modo positivo pode garantir que no decorrer da análise da consciência e da vida não se tome por base algum sentido indiferente de realidade. O ente, como ente, só é acessível se uma compreensão do ser se dá a compreensão do ser como ente, e aí é que é possível, se o ente possui o modo de ser da presença. Calma aí que tem bastante coisinhas aqui. E quando, né, se refere ao Dasein como ser no mundo, o Dasein no mundo é a condição de possibilidade, a mundanidade, momento constitutivo de ser no mundo. E isso, né, esse conjunto se torna a realidade. O ser sido, ser antecipação de um sido, junto a entes intramudanos, antecipação de um sido junto a entes intramudanos, ser sendo o que sempre sou, ser sido junta a entes intramudanos. É nesse círculo, né? Acho até que é um espiral, não um círculo. O Dasein é hermenêutico, porque, de certa maneira, é constituído por essa capacidade de ser hermenêutico, de interpretar e de se relacionar com o seu ser numa interpretação, numa compreensão, numa articulação do enunciado, enunciando, compreendendo, sendo e enunciando. Esse é o Dasein, que é complexo e que angustia quando quando eu tenho que facilitar 2 parágrafos assim complexo. E eu acho que por hoje acabo por aqui. Fantástico, Michele. Fantástica, guerreira. Lindíssimo, lindíssimo trabalho árduo. Parabéns. Então, gente, podemos começar nossas partilhas? Eu, de fato, não sei quanto a vocês, eu tinha lido esses 2 parágrafos. A gente vai deixar o 44 para o último encontro, né? Vimos hoje 42 e 43. Quem começa? Quem levanta a mãozinha? Enzo. Ah, bastante coisa para comentar, né? Tipo, é infinito. É 2 parágrafos com muito conteúdo árduo que trata sobre diferentes palavras, que ele vai a fundo, realidade. Nossa, é tanta coisa. Eu não peguei muito bem a coisa da realidade ainda, mas uma coisa que eu pude notar, eu estava bem atrasado na leitura, para te falar. Eu tive que ler 100 páginas, eu estava atrasado 100 páginas na leitura. Eu li tudo isso agora.
Não agora hoje, né? Mas nesses últimos tempos aí. E uma coisa que eu percebi nessa leitura final que eu estou fazendo é que a importância de de não tratar a presença, o Dasein, ou seja lá o que for, como a soma das partes, né? E sempre ele reforça muito esse caráter de sempre parece que é na experiência, parece que é até algo que ele pega do Russo. Não sei como é que fala, se é Russo ou Russell, mas que é de que acesso à presença se faz ali na presença como um todo e não como a soma das partes. Isso foi uma coisa que ficou assim bem reforçada para mim nesses últimos dois parágrafos e até um pouco anterior, né? E fora isso, é muita coisa, né, para comentar. Resistência, realidade. Não entendi, tô meio perdido um pouco também com o conceito de cura, para te falar a verdade. Eu tinha entendido melhor antes, mas parece que agora eu esqueci. Então, se alguém quiser comentar também, é isso. Obrigado, Enzo. Quem mais quer comentar? Levanta a mãozinha. Guilherme. Oi, meu microfone não queria abrir. Boa tarde, gente. Muito obrigado, Michele, pela sua facilitação. Esses parágrafos foram incrivelmente difíceis, né? Porque o Heidegger que ele veio dar uns tapas na cara de todo mundo que veio antes dele, né? Principalmente o Descartes, completamente. Pá, você tá errado! E vou fazer melhor. E a gente não entende o que é o fazer melhor dele. Mas a gente se esforça nessa tarefa, né? E é exatamente isso que é a cor, se pôr em rumo, né? E isso ficou muito claro para mim quando ele chegou nessa parte. Ele falou sobre a dedicação e o ato de acurar, né? Acurar é literalmente tipo, você se dispor a mexer com algo, bem do curar o queijo, né? Você deixa o queijo se transformando em algo, né? Ele vai do leite pro queijo, né? O acurar é você se jogar no mundo e tentar fazer alguma coisa. E essa dedicação é exatamente essa característica do tempo, né? Surge Saturno na conversa, literalmente, a não ser porque Júpiter está conversando com Saturno, sendo que Júpiter matou Saturno, então esse mito não faz muito sentido. Se nós vamos pegar a mitologia grega, mitologia grega não, mitologia romana, para fazer essa analogia, né? Não faz muito sentido. E é o tempo que deu essa medida, né? E isso é muito interessante de se pensar, porque é o título do livro, né? Ser e tempo. O ser se dá no tempo. O ser é possibilidade do tempo, né? E isso é muito gostoso de se pensar, porque relembra exatamente o problema que o Descartes deixou de herança para a gente, né? Que é o problema da substância, né? Que o que se foca é aquilo que permanece o mesmo. Exatamente, eis a questão, como algo pode permutar no tempo e permanecer si mesmo, né? Isso é algo muito rico por exemplo, para psicologia, né? Esse conceito muito malogrado que a gente tem de personalidade, como se a gente desenvolvesse certos traços na vida que não se podem mudar e esses traços são o que nós somos. E caso a gente deixe de ser isso, não somos mais nós mesmos, né? Isso cria vários problemas, né? Especificamente a ideia de doença, como se a doença fosse um transtorno da personalidade, sendo que o que nós somos não é fixo, está sempre em mudança. Mas mesmo essa mudança, ela possui cadência, uma constância no tempo. Sei lá, eu acho que eu posso ficar viajando nisso por horas e horas, né? Porque eis a questão, né? Obrigado, Guilherme, Michele.
E assim, Guilherme, eu li a fábula, reli, e para mim não estava fazendo sentido. Só que aí, sabe quando dá aquele estalo e você fala assim, nossa, o nome do livro é Ser e Tempo. E quando, né, ele coloca, né, a cura, né, vai ficar, né, com enquanto vive, você, nossa, ele está falando da temporalidade, ele está falando do ser aí. E aí é como se cada um, né, dos personagens que aparecem na fábula fosse parte da história, né? Porque como ele fala, somos seres que o nosso existencial faz parte da nossa historicidade. Então, assim, a cada momento, né, da nossa vida com os sujeitos lançados no mundo, quando eu comecei a me colocar, né, na fábula, em determinados momentos, começou a fazer sentido. E eu achei muito bacana, porque até é aquilo que eu até comentei, né? A cura como aquilo que pertence à presença humana, enquanto vive, né? E, tipo, é como se a cura fosse a vida, a nossa vida, né? E eu achei muito interessante. E, assim, só fez sentido quando, olha, como é o mesmo nome do livro? Ah, Ser e Tempo. Aí, tipo, e foi depois do encontro passado, da tal angústia, né, que começou a reverberar aqui pensamentos que ficaram inquietos. E depois disso, né, dessa angústia, né, das formas, né, que trabalhamos a angústia, e o Heidegger fala que a angústia é algo primordial, é originário, né, é algo que pertence ao ser. E aí eu até comecei a falar, a pensar da forma que como o ar para nós é essencial, né? É como se a angústia também fosse essencial ao ser aí, ao ser lançado no mundo. Obrigado, Michele. Então, só umas observaçõezinhas, gente. Primeiro que eu acho que esses 2 parágrafos, ele reforçou questões que ele já tinha apresentado em outros, né? Ele reforçou. Como, por exemplo, acho que tem alguns conceitos-chave para a gente poder encarnar um pouco a questão da cura, né? Primeiro que ele critica, de fato, é a categorização do sujeito, né? Categorização, abstração, idealismo, né? E que isso ele vai focar tanto no Descartes como no Kant, né? Está muito presente na fenomenologia em geral, né? E um conceito-chave que acrescentou na leitura nessa releitura que eu fiz hoje, é que quando você categoriza, quando você faz uma abstração, você desmundaniza o sujeito. Eu achei essa palavra maravilhosa, né? Entendeu? Porque para você enxergar que outro é outro, categorial, é você se desgarrando do mundo. Porque se você vai descrever uma experiência vivida, você está entrelaçado na presença com o ser no mundo, consigo, com os outros no mundo, né? Então tem essa mundaneidade transbordante, né? Quando você categoriza, você desgarra dessa dimensão mundana, né? Então essa desmundanização, achei ótimo, isso vou incluir no meu vocabulário, né? Só se desmundanizando você consegue categorizar. Aí você diz que aí você tem uma relação mais isolada, né? Eu sou eu, você é você, nós somos nós, né, enquanto quantidade, né, enquanto categoria. Isso me ficou bem marcado. Ele fala que tanto isso está em Descartes como isso está em Kant. Né? Descartes fica mais evidente de ver, né? Pelo próprio processo de objetivação do pensamento, né? Da purificação dos sentidos, né? Por sua vez também, aí eu que estou me aproximando com Kant agora, isso vai ficar um referencial muito forte, porque ele diz, ele coloca até no texto que o Kant fala da presença do ser no mundo como um sujeito diante de outros, né?
Ele fala da palavra presença, mas ele não ontologiza a presença. Kant, né? Então, assim, por isso que é importante. Não adianta falar de presença se você ter uma relação objetivada nos seus afetos, né? Entendeu? Agora, do ponto de vista da cura, eu vou até fazer uma caricatura. Cura não é você cortar o dedo e colocar um band-aid, né? Cura, isso é ôntico, né? Isso é algo focal, assim, local. A cura é você está lançado no mundo com esse elemento constitutivo da cura que é cuidar-se enquanto ser, né? Mesmo que você não queira. Pode ser a pessoa mais relaxada diante do seu porvir, diante do seu devir, né? Diante da sua presença. Mas esse é um elemento constitutivo do ser. É diferente de pôr um band-aid no dedo. Isso é ôntico, né? Nesse sentido que cura é dedicação do ponto de vista do ser, né? Achei que foi muito boa essa leitura, embora, como eu digo, se a gente reparar, ele reforçou questões que ele já tinha colocado de uma maneira muito, muito rigorosa, até acho que foram parágrafos difíceis, né? Isso, mais uma vez, reforça a dedicação da Michelle, que tem parágrafos que são mais afetuosos, né? Os parágrafos foram mais densos, né? Parabéns, Michelle, novamente. Tatiana, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Posso dar uma viajada? Eu vou pegar a fábula. Achei excelente, Guilherme, você falar do Júpiter e do Saturno enquanto um matou o outro. É bom porque eu sou zero nesse negócio de mitologia, de coisa grega, de romana. Então você vai e contribui. De onde ele tirou isso? Mas eu queria dar uma viajada, porque eu acho linda essa passagem. Pegando pequenas partes, pegando pequenos pedaços, né, pequenas palavras. Certa vez, atravessando um rio, Cura viu um pedaço de tela argilosa. Cogitando, tomou um pedaço e começou a dar-lhe forma. E aí eu vou para o último ponto. No final a última frase. Como, no entanto, sobre o nome a disputa, ele deve chamar-se homo, pois foi feito de humus. E aí, juntando humus e cura, e fazendo uma análise, isso daí eu já li em algum lugar, se eu não estou enganada, foi o Pompeia que trouxe, eu acho interessante compartilhar com vocês. A questão do humus é terra, né? E é terra fértil. Não é uma terra que já está lá no meu vaso, como, por exemplo, que eu sou péssima em jardinagem, tenho uma terra há 4 anos num vasinho e quero que brote alguma coisa. Não, humus é terra fértil, né? Que é a origem da palavra homo, né? Foi feito de humus, homo, terra. E aí, pegando que a essência da terra fértil é cura, o que é essa terra fértil? É você acolher uma semente que você não sabe o que é e deixar gerar, né? Ver a planta que vai nascer. Pode ser um tomateiro, pode ser uma macieira, pode ser um cacto. Esse humus acolhe a semente do que lhe chega e ele tem o poder de fertilizar, de deixar aquilo crescer tal como se mostra. E o que eu achei lindo, porque eu, lendo isso de novo, associei criatividade com a fertilidade, a terra fértil que é o homem, que ao mesmo tempo é criativo, que reflete sobre o que acontece consigo, com o que vem ao seu encontro e ele deixa ser fértil. E eu acho isso incrível, que ao mesmo tempo todos temos a mesma propriedade, né? É só nos acessarmos, só estarmos ali em momentos férteis conosco mesmos, né?
Acho isso incrível. Não copiando ninguém, não repetindo algo que alguém já está fazendo. E isso veio muito ressaltado, essa questão do ser terra fértil, acolher o que chega e dar forma, porque a cura, olha que interessante, que é o cuidar-se, né? A cura de forma ontológica, né? O cuidado na forma ôntica, mas tomou um pedaço e começou a dar-lhe forma. Achei isso muito interessante. E aí faço um link com uma frase que eu escutei há pouco tempo atrás, que é atribuída ao Medar Bos, que é o que escreveu os Seminários de Zollikow a partir dos seminários do Heidegger, né? A partir das conversas ali de Heidegger com a turma. O homem, a frase diz assim, o homem é livre para aceitar o que vem ao seu encontro. E aí, para mim, hoje, essa frase fez mais um pouco de sentido, porque num primeiro momento deu tilt. Como assim? O homem é livre para aceitar o que vem ao seu encontro. E aqui a gente está falando de restrição de mundo. Quanto menos eu aceito aquilo que eu tenho que lidar, mais restrito é a minha capacidade de lidar com essas questões. E aí, vendo essa fábula aqui, eu acho que ela faz um pouco mais de sentido para mim. Humus, terra fértil, que acolhe o que chega e pode dar forma de forma criativa e reflexiva também, não no sentido de reflexão, de pensar sobre, né, de cogitar. Era isso que eu queria trazer. Tati, queria te agradecer pela partilha. Como eu estou com a mãozinha levantada, a associação que eu fiz. A minha tataravó, que eu não conheci, quando ela morreu com 103 anos de idade, a última frase que ela disse foi: se quer viver bem, aceita a vida como a vida vem. A última frase, eu não conhecia minha tataravó baixinha, todo mundo fala de tataravó baixinha. Né? Enfim, estou compartilhando uma história de família. Né? E também eu quero só compartilhar duas coisas. Uma dica, gente, sobre mito, já que a questão do mito o Guilherme levantou, a Tati também, a Michele. No Now tem uma série que chama Mitos, que são desenhos animados franceses que mostram os mitos, tá? Eu assisti metade, falta a outra metade, mas é assim, cada mito em 10 minutos, entendeu? Faz um ano que eu não assisto, mas... Aliás, eu comecei a assistir com a pandemia. É 10 minutinhos, mas é linda, assim. É um desenho animado que fala dos mitos, tá? Apresenta um mito a cada 10 minutos, eu recomendo. Só assim compondo, porque um pouquinho da astrologia que eu sei, sobre Júpiter e Saturno, né? Do ponto de vista mítico, Júpiter é o maior dos planetas, ele é o pai generoso e justo, né? É o maior dos planetas, então é expansão, né? Por isso que ele está nessa, do ponto de vista astrológico, né? Não sei do ponto de vista mítico, né? Do ponto de vista da mítica astrológica, vamos colocar assim, né? Quanto maior dos planetas, Júpiter é o signo da expansão, né? Representa o pai generoso e justo. Por sua vez, o Saturno, ele é o pai, ele é o regente do tempo, e ele é o pai disciplinador, né? Como o tempo, né? Ensina seus filhos, né? Nas duas dimensões do Cronos e do Kairos, né? O Cronos que devora seus filhos, né? E o Kairos que é o tempo subjetivo, né? Que é a intensidade das coisas, né? E aí tem a questão de cada signo, né? Júpiter é regente do Sagitário. As pessoas, se a gente mistificar, as pessoas nascem Sagitário para aprender a expandir, né, e serem justas. E os capricornianos, né? São filhos de Saturno, aprendem a lidar com o tempo, né? Temporalidade. E por isso, só compondo um pouco uma mítica astrológica. Guilherme levantou a mão. Minha lua em Capricórnio, meu ascendente em Saturno.
Não é para ascendente Saturno. Capricórnio, ascendente Capricórnio, é isso que você quer dizer? Meu ascendente é em Sagitário. Capricórnio, Ah. Saturno. E esse dia eu tava sofrendo, porque Júpiter tava retrógrado, tava tudo dando errado na minha vida. Eita. Enfim, eu queria complementar um pouco com a fala da Tatiana e com a sua, né? Gente, esse mito, ele é belíssimo, porque ele é, sabe, de certa maneira, ele mostra como o tempo, ele entrega e integra esses existenciais do Dasein, né? Porque se as coisas não tivessem essa capacidade de se mudar, não interessaria se nós tivéssemos a capacidade ontológica de cura, não interessaria se nós tivéssemos um corpo, não interessaria se nós tivéssemos um espírito, não interessaria de nós se nós fôssemos da Terra. Nada disso interessaria. Porque o que o Heidegger, para mim, pelo menos aqui, ele está mostrando é que nós percebemos aquilo que nós somos, não tem que lidar com as coisas, e nisso perceber diferenças do tempo. Porque ao perceber essa diferença dentro dessa relação, não a parte, não nessa divisória de mundo externo e interno, mas sim essa diferença ontológica do ser que nós somos, do ser entre mudanos, dentro dessa articulação do tempo que nós podemos de fato ser. Porque caso não fosse o tempo, não poderíamos perceber que nós somos, nós simplesmente teremos algo no sentido de simplesmente dado, como ele está criticando, né? Mas esse mito é maravilhoso. Eu tô muito pensando com essa primordidade do tempo e o quanto nós tomamos isso por tão fundamentalmente básico que a gente não consegue perceber com um certo descaso. Impactados pelo tempo. Mais alguém quer comentar? Impactados pelo encaminhamento do fim da leitura do Ser e Tempo 1, né, gente? Estamos nos despedindo do Heidegger e nos aproximando de Foucault, que vai demolir tudo que o Heidegger falou. Aguardem isso é o spoiler dos próximos capítulos. Mas assim, nada mais justo, porque o Heidegger também demoliu todo mundo que veio antes. Só tá continuando a tradição. Enzo, por favor. Não, Eita, peraí. Eu ia perguntar se podia dar uma palhinha de como é que eles constroem isso. Fica à vontade, o espaço é teu. Não, se você pode? podia. Eu não só colocando um spoiler aqui. Ele vai dizer que a noção de ser é uma construção histórica. Entendeu? Ele vai mostrar como isso é construção. Ele vai dizer que a dimensão fenomênica é uma construção histórica, discursiva. Entendeu? Que só teria sentido como ele só vai dizer que tudo que vocês estudaram na psicologia humanista, colegas e queridos alunos, e vários alunos meus aqui, vai simplesmente dizer, eu posso depois ler um trecho, que aliás, hoje eu estou acabando meu segundo projeto de pós-doutorado depois de 2 anos de leitura. Muito feliz. Está nascendo a criança. Né? Salvação e cura em Foucault. 2 anos. Só para fazer o projeto. Né? E que nem a Paula acabou de colocar, processo de subjetivação. Ele vai dizer que após séculos de cartesianismo e de objetivação, é completamente previsível que surja uma reação, emerja uma reação político-discursiva no sentido de resgatar o que se chamaria de dimensão do vivido, né? Ou dimensão originária do ser bruto. Aí serve tanto fenomenologia, Heidegger, etc. e tal, no sentido de algo completamente previsível depois de séculos de objetivação. Entendeu? Isso é um peixe dentro d'água, completamente, com uma certa ingenuidade de resgatar para o sujeito uma dimensão perceptual, de escolha, de liberdade, né?
desconsiderando completamente os arranjos políticos discursivos, as relações de poder, enfim. Né? Pois eu posso até pegar o trecho. Hoje, por coincidência, eu vi esse trecho que ele questionava a fenomenologia. Né? Sim, estou falando fenomenologia, porque o Heidegger, a ontologia de Heidegger tem um aspecto fenomênico, né, de descrição do vivido. Né? Embora ele faça uma reverência ao Heidegger. Foi a partir de Heidegger que ele conseguiu chegar no Nietzsche. Né? Entendeu? Foi sobre a questão do ser no mundo, em sua historicidade. Ele depois conseguiu chegar no Nietzsche, que aí ele mostra a história desmoronando o sujeito, Nietzsche. Né? Isso foi esse viés de um ser histórico que conseguiu fazer a ponte para que ele chegasse no ser arruinado pela história. Um viés nietzschiano que, de fato, é uma grande tônica no Foucault. Digo e repito, são os dois autores, praticamente os dois únicos autores que ele se remete. Embora que ele faz uma reverência, que ele expressou que bebeu na fonte. Né? A Paula falou dos textos, né? Entendeu? Os textos que foram compartilhados, tá? Então, esse é o spoiler. Esse é o trailer, tá, Enzo? Como ele faz isso, a gente vai ver no Vigiar e Punir. Renato, por favor. Bom, eu vou confessar que eu não li os capítulos, então não sei se eu posso fazer pergunta. Mas assim, eu queria só comentar. Bom, Michele, parabéns pela apresentação, foi muito, muito impactante, assim, né? Mas assim, quando eu conseguia me concentrar em alguma coisa, eu já estava 2 quilômetros na frente, assim, né? Não conseguia acompanhar. Mas eu achei legal uma hora que você falou de que o sentido não é de fora para dentro, né? É de dentro para fora, né? Quer dizer, o sentido das coisas ou do ser aí, né? Aí eu fiquei pensando nessa coisa se isso não fica meio em conflito, mas eu não queria fazer uma pergunta objetiva, tá? Que eu já fiquei meio traumatizado que eu fiz uma pergunta objetiva aí e puxar a orelha. Mas assim, essa questão do Husserl, né? De que ele pensava sempre a filosofia dele estava no pensamento. E aí o Heidegger vem quebrar isso, né, com o ser aí, né, na existência. E quando a gente fala assim de dentro para fora, parece que as coisas são formadas no pensamento, estruturadas no pensamento e se materializam. Assim, eu achei bacana, mas ao mesmo tempo fiquei meio na dúvida desse ponto, né? E a questão da cura também, eu acho que pegar aí o exemplo que o Guilherme trouxe, ele é bom de dar exemplos assim, né, práticos para a gente entender os conceitos, né? Essa questão do cura como um sentido de curar, né, e o queijo, né? Quando você pensa no queijo, assim, acho que fica bem claro essa coisa assim da transformação, né? E agora, assim, essa transformação não quer dizer que seja uma transformação sempre para o melhor, né? É uma transformação. Essa transformação pode levar a alguma coisa estragada, né? Se curar e estragar, ou se curar e ficar uma coisa boa. Então, essa cura de que eu queria entender se também não podemos pensar nesse sentido assim da transformação, né? E aí o que vai ser transformado, ninguém sabe, vai depender do que a gente fizer com as coisas que vão nos chegando, né? Como já foi falado aí. Então, as coisas vão nos chegando e a gente tem a liberdade de fazer as escolhas. Então, acho que assim, essa cura é desse processo, né? Está na nossa mão, nós temos essa liberdade. Renato, deixa eu só compor um pouco a tua fala, porque eu achei uma fala muito apropriada, e remetendo para a Michelle, a facilitadora. Quando Obrigado, ele fala Fernando, você é muito gentil. Não, mas você ressuscitou uma dúvida que eu também estou tendo. Quando ele fala dessa noção de interioridade, ele não está
criticando essa noção em relação ao ser no mundo, minha dúvida é essa, se ele está afirmando que essa interioridade é um ponto de referência da ontologia. Eu fiquei com essa dúvida, a mesma dúvida que o Renato tem, né? Porque quando a gente mundaniza, o dentro e o fora fica, né, difuso, né? Fazendo gancho com a fala do Renato, muito apropriada. Eu fiquei com essa dúvida também, Michele. Então, Fernando, até como você até colocou, né, que ele não categoriza. E realmente, não, ele não fala dessa questão, como você pontuou. Mas se a gente for levar, né, o ser aí, o ser com o outro, essa relação, então, vamos dizer, é o movimento, né? Porque aí, que as transformações, elas são dadas de maneira prática, porque elas só se dão como até a Tatiane colocou, Tatiano, né? A semente cai na terra, então ela vai ser dada ali na prática. Colocou, né? Veio a semente, e aí, né? Quais são as transformações dessa semente? E não tem esse julgamento, né? Vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim. E quando ele fala da questão, né, do fora de mim, dentro de mim, ele fala de uma relação, não de um manual, sabe, de ser seguido, não. É essa relação que vai ser de fora de mim, em mim. Ele nem fala dentro, ele fala em mim. Em mim uma questão interna, não dentro, é em mim, fora de mim. Porque fora de mim é no mundo, em mim, né? Comigo mesmo. Bom, pelo menos foi esse o sentido que eu compreendi. Fora de mim é em mim. Nossa, isso é forte, hein, gente? Muito bom. Obrigado. Acho que esclareceu tanto a minha dúvida quanto a do Renato. Guilherme, por favor. Só uma fala aqui que está no chat. A Letícia colocou, cura também pode ser desconstruir. Na terapia, muitas vezes, antes de possibilitar algo, isso que precisamos desconstruir. Não sei se cabe nessa fala do Renato. Né? Tem a ver, eu acho que tem a ver com essa demolição do sujeito, né? Desse sujeito categorial onde a gente se esconde, né? A gente se esconde em categorias de si, né? Muito bom, Letícia. Guilherme? Eu gostei muito dessa última fala da Michelle, né? Se fora de mim é em mim. Porque isso para mim fez muito sentido agora, sabe? Mas eu tenho uma interpretação complementar que, pelo menos no meu ver, quando o Heidegger fala em interior e exterior, ele está sendo didático. Assim, não quer dizer um exterior fixo, nem um interior fixo como, por exemplo, num cartesianismo. Quando ele fala que o que dá sentido ao exterior é o interior, ele está dizendo que o que dá sentido ao mundo é a presença. Pelo menos para mim, sabe? Porque o que define o mundo é minha capacidade de me relacionar com ele. E isso vem do ser que a presença é, do que não é único ontologicamente ao Dasein, né? Por isso que ele dá essa noção de interior. Quando ele fala interior, ele está falando que nós somos a nossa possibilidade. E uma das nossas possibilidades é nos relacionar com o mundo e dar sentido ao mundo. Por isso que eu gostei bastante do que a Michelle disse, né? O em fora é em mim. Porque, de fato, é isso, o mundo está em mim. Eu sou o meu mundo. Porque só eu posso relacionar o mundo da maneira como eu me relaciono. Não existe uma... Nossa. Fez um estalo aqui, né? Não existe... Não existe uma não relação com o mundo. Por isso que não faz sentido interior ou exterior. Porque só teria sentido isso se em algum momento nós não estivéssemos no mundo. O mundo desde sempre faz parte de mim. Sabe? Desde antes de eu nascer. Né? Eu precisei de um material genético para estar aqui hoje, né? Da mesma maneira que a minha mãe precisou. Não vou lá comer para gerar proteínas para poder gestar na barriga dela, né? A gente está sempre em relação ao mundo. Por isso que não faz sentido um mundo interior ou exterior. Mas sim um mundo
que está fora em mim. Porque é uma relação completamente própria. E nós temos que responder a ela, né? Por isso, né, Renato, semana passada, né, nós tivemos essa discussão, né? Cura também pode ser destruição. Tanto no sentido pejorativo, quanto no sentido bondoso de desconstruir para construir algo, ou na destruição, como mera destruição, né? Nós simplesmente temos que fazer algo da nossa existência no mundo. E esse é o caráter da nossa existência. Porque nós não podemos nos esquivar disso completamente. Por isso que nós vamos à angústia, né? Porque nós sempre estamos nos esquivando do ter que lidar com a nossa existência. E o que nós temos que fazer com a nossa existência, nós nos temos dado. Por isso que o existir é uma questão para ser aí. Né? É na ruína que algo novo pode brotar, mas também a ruína pode simplesmente ser ruína. Com o ponto das falas, gente, só perdão. Mas assim, assim, né, gente? Eu acho que em Heidegger, qualquer posicionamento positivo não cabe muito. Porque o Heidegger quer descrever. E muita gente. E na vida a gente faz merda. Enquanto a gente faz coisa boa. Tem que caber tantas coisas boas quanto as merdas que a gente faz na nossa vida. No que o Heidegger está descrevendo. Por isso que ele não se posiciona. A ruína a gente pode construir por cima da merda. Merda é humus. Merda é humus. Merda é humus. Faz parte da natureza fazer merda. Assim, da ruína algo novo pode brotar. A gente pode construir em cima dos nossos sofrimentos. Da mesma maneira que sofrimento pode ser só sofrimento, pode ser só ruína. Isso não é bom, isso não é ruim, isso não é próprio, nem é impróprio. Mas sim é construído na nossa relação com nós mesmos. Nós temos uma certa fetichização com o bem humanista, com essa potencialidade de melhorar do ser humano, bem rogeeriana, que o ser humano está sempre desenvolvendo para algo melhor. Mas o algo melhor levou ao capitalismo, né? E que nós estamos sofrendo com ele. Se isso é a potencialidade do ser humano até hoje, então a gente está fodido. Eu queria fazer uma pergunta pro Fernando. Você sabe se o Foucault ele leu a obra posterior de Heidegger? Porque essa noção do ser é construído pela história, ele... a merda do Bolsonaro não quer sair, aí é outra questão. Bem literalmente quanto da posição, mas também. Enfim, se você sabe se o Foucault leu a obra posterior do Heidegger, porque essa ideia do ser que nós somos, ser uma construção histórica, ela está no Contribuições à Filosofia, né? Porque o Heidegger fala exatamente isso. O Dasein, ele foi construído historicamente na maneira que nós somos. Que a sociedade se construiu na tradição, sabe? Por isso, para mim, o Foucault ele desconstruiu dentro do próprio Heidegger. Não, o que eu tenho são entrevistas que foram relevadas em biografias sobre o Foucault, nas falas que o Foucault fez sobre o Heidegger. Ele não foi preciso no sentido da anterioridade do Heidegger, da posterioridade dos escritos do Heidegger, né? Ele diz que ele, na formação filosófica dele, ele se deparou com Heidegger no sentido geral, né? Deparou no Heidegger no sentido geral, e que essa historicidade do ser, essa dimensão ontológica, foi o trampolim para ele depois compreender Nietzsche. Sem o Heidegger, ele não teria condição de compreender o Nietzsche. Ele não foi preciso em relação a obras específicas ou fases, entendeu? Isso em entrevistas que ele dava para revistas, entendeu? Quando perguntava as influências, né? Mas ele não citou nenhuma obra, só mostrou que essa historicidade do ser foi a base para ele compreender depois o ser arruinado pela história. Mais ou menos isso. Bem geral. Eu só queria, o que eu tinha que falar aqui, eu vi uma ideia aqui, eu até levantei a mão, o que eu ia falar? Fala do Guilherme, que foi motivadora.
Eu ia falar, eu esqueci. A gente começou a falar do... Enfim, só uma dica, gente. No começo do encontro de hoje, o Renato estava falando sobre o semestre, o ano passado, que a gente fez esses estudos. Lembrem-se que vocês têm 50 vídeos, quem quiser acompanhar os estudos do ano passado, né? Quiser arrumar um tempo, né? Só se organizar. Começou por palestras, tem as 7 palestras, depois tem um ano inteiro de estudo de Rogers, Heidegger, Sartre, né? Alguns de vocês são veteranos desses 2 anos, né? Eu acho que mais alguém quer comentar alguma coisa? Lembrando que eu vou fazer uma reunião com a monitoria em sequência para a gente fazer alguns encaminhamentos. Eu só queria colocar uma coisa só. O Heidegger coloca o ser aí como o desvelador, né? Então, a fala do Guilherme me veio isso, né? O ser aí é desvelador. Era só queria colocar isso. Então, gente, mais alguém quer comentar? Eu só queria agradecer em nome de todos nós, a todos nós, porque a gente é muito fácil, desperta muita gratidão essa jornada nossa, né, gente? A gente está a um encontro para finalizar o Heidegger. Como isso foi transformador, né? Como isso mobilizou dedicação e cura, né? E lembrando que dia 29 é o último dia para vocês enviarem os relatórios, tá, gente? Por favor. Lembrando que estamos em vias de montar um encontro de estudos sobre sexualidade às segundas, às 18 horas, tá? Ainda levam para começar em setembro. Semana que vem eu vou reunir com a monitoria para montar o projeto. Já vai ser um projeto extensionista oficial, tá? O Enzo levantou a mão. Sei aqui no celular. Eu ia perguntar isso, eu acho que você respondeu, que lá no WhatsApp está aqui para entregar aqueles trabalhos lá até hoje, mas é até dia 29, Não, então? a gente prorrogou. Ai, bem melhor. Eu nem comecei a fazer. Prorrogou Já ia 29. me matar agora aqui. Não, imagina. Prorrogamos. Enfim, então, vamos finalizando nossas gravações. Tenhamos uma ótima semana e vamos refletir bastante para o nosso último encontro de Heidegger. Depois virão novos encontros de Foucault, tá? Finalizando a gravação, quem quiser conversar depois, estamos aí, tá? Grande abraço, boa semana para todos, todas e todos.